Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. O domínio do idioma ainda é um dos principais fatores de sucesso para um profissional desenvolver uma carreira internacional. Neste episódio, Flávia Soares Sedler, líder de projetos de qualidade da NTT Data Brasil, conversa com Gabriel Moreno, gerente sênior de testes na NTT Data UK. Ele conta um pouco da sua trajetória, de como conseguiu seu posto na Inglaterra, fala dos desafios de um expatriado e muito mais nesse papo cheio de toques práticos para quem é da área de TI e pretende trabalhar no exterior, inclusive pela NTT Data. Olá, pessoal. Vamos começar com mais um episódio do Let's Talk aqui da NTT Data, com o nosso convidado especial, Gabriel Moreno, que é um profissional nosso que hoje mora em UK, em Londres, e ele é um senior manager aqui da companhia. Gabriel, eu gostaria que você se apresentasse, desse um oi para o pessoal, contasse um pouquinho sobre você, sua trajetória. Olá, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Meu nome é Gabriel Moreno, eu sou um Senior Manager da NTT Data, trabalhando aqui em Londres, no escritório de Londres, no Reino Unido, e aí responsável pela parte de qualidade, de Quality Assurance and Testing para o escritório, a oficina de UK. Legal, Gabriel. Vamos iniciar então. A pergunta inicial, há quanto tempo que você está trabalhando em Londres e quais foram as principais motivações que levaram você a pensar em trabalhar fora do país? O que levou você a buscar essa oportunidade fora? Na verdade, foram 3 fatores. O primeiro foi o desafio na carreira. O Reino Unido tem um dos maiores mercados do mundo, é um mercado super competitivo. Tudo que eu aprendi e fui colocando em prática na América Latina como um todo, eu sabia que eu teria um próximo nível de desafio aqui. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo, qualidade de vida. Isso, na época, ainda não tinha um filho, hoje eu tenho um filho, então isso agora faz até muito mais sentido. Então, a qualidade de vida foi o segundo fator. E o terceiro fator é que toda a minha família mais próxima, pai, mãe, irmãos, mudaram para a Europa. Cada um para um país especificamente, quase todos ao mesmo tempo. E isso também foi um fator decisivo. Nossa, que legal! Foi a família inteira, então, Gabriel. Muito bem. É bom que você não fica com saudade, fica mais perto das pessoas, né? E como que pintou essa oportunidade? Eu acho que o pessoal está bem interessado em saber como que pintou essa oportunidade, como foi o processo. As pessoas têm dúvida de como dar um start nisso. Muitas pessoas pensam em morar fora, mas elas ficam em dúvida em como que é o processo, como que surge a oportunidade, como você conseguiu. Estando numa empresa multinacional, isso já facilita 50% do caminho. Na verdade, eu pedi por uma oportunidade de ser transferido para a Europa. Inicialmente ainda não tinha UK como país, como a região, né, a ser transferido. Mas isso, no final das contas, até pelo desafio de carreira, eu saberia que aqui seria o principal mercado, mas também depende muito da disponibilidade da empresa de ter essa posição. Sendo posições, por exemplo, executivas, logicamente, a quantidade de oportunidades e vagas é reduzida. Teve todo um tempo da oportunidade surgir, né? Coloquei a questão de querer mudar para fora e demorou mais ou menos uns 6 meses para a oportunidade surgir. Na época, já estava trabalhando há 5 anos na NTT, pedi um tempo sabático de 1 ano, e nesse 1 ano, após os 6 primeiros meses, falei, estou pronto para voltar. Quais países estão disponíveis? E aí começou toda essa conversa. Hoje em dia também até o mercado está super aquecido, então existem muitas vagas, tem um déficit de profissionais na área de TI muito grande aqui fora. Isso também facilitou essa oportunidade de ocorrer rapidamente. E deixa eu te fazer uma pergunta voltada um pouquinho mais para os profissionais que hoje trabalham na NTT Data Brasil. Como você enxerga que eles poderiam, o que é fundamental para eles conseguirem ter uma oportunidade de migrar, sendo funcionários mesmo já da NTT?
Como foi a preparação para estar pronto nesse momento? O que você tem de dica de quem hoje trabalha na nossa empresa? O fator inicial é a língua. Você tem a intenção de mudar para a Espanha, por exemplo, o espanhol vai ser um pré-requisito. Por mais que a empresa, sendo global e ela também hoje, ela é super polarizada, então mesmo aqui na Inglaterra, hoje, inglês realmente, trabalhando na NTT UK, não representa acho que 20% da equipe. Então a gente tem italiano, português, brasileiros e assim por diante. A língua é o principal, assim, o principal fator para permitir que isso seja mais rápido. Logicamente que tendo um background técnico, às vezes algumas posições não requerem um nível tão avançado de inglês, então posições de liderança, executivas, que você precisa ter um contato com o cliente, vai requerer que você tenha um nível de proficiência na língua mais alto. Se você tem uma carreira mais técnica, né, voltada para um perfil mais técnico, trabalhando dentro de casa, isso já permite que você tenha um inglês técnico, por exemplo, que você desenvolva a língua em si, né, não só inglês, ou espanhol, italiano, etc., você desenvolva isso uma vez já na empresa. Ocorre bastante. Esse é o primeiro fator. O segundo é a sua área de especialização. Existem áreas que hoje, de maneira global, até você colocar global e principalmente agora na Europa, existem perfis que estão realmente em falta. Digo que 60% de novas vagas de TI hoje precisam de profissionais externos de outros países, porque os profissionais que estão formando em TI hoje não são suficientes para suprir essas vagas. Então, já tem um mercado aberto e a possibilidade aberta para esses profissionais. O segundo ponto é a especialização. Se você tem um perfil, às vezes, mais genérico, por exemplo, um project manager mais generalista, ou um business analyst um pouco mais generalista, não tem um conhecimento do setor muito avançado, ou um conhecimento específico de uma área, por exemplo, quality assurance, né, testing, por exemplo. Ter um conhecimento em automatização é algo que tem uma alta demanda aqui. Então, a especialização é um outro caminho. Fora esses dois fatores, na verdade, o último é a questão de visto também. Então, se você possui uma dupla cidadania, falando da Europa especificamente, isso acelera o processo. As empresas, elas possuem uma quantidade limitada de vistos que elas podem emitir. Então, normalmente são posições mais chave e tudo mais. Mandatório, isso muda muito, porque as regras de cada país mudam muito. Aqui mesmo no Reino Unido agora, todo mundo que for mesmo da União Europeia já precisa do visto do mesmo jeito. Então, essas regras mudam, mas esse é um facilitador, mas não é um impeditivo. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal. Quais foram os principais obstáculos enfrentados e o que você vem enfrentando, o que você acredita que ainda está se adaptando? Primeiro no início, agora, se ainda existe algum obstáculo, se você já está totalmente integrado, como que foi essa adaptação sua? A minha adaptação, na verdade, ela foi simples, transparente. Assim, eu já tinha morado aqui 1 ano, isso em 2005, já fazia bastante tempo, então eu já conhecia a cidade, já conhecia a área que eu gostaria de morar e tudo mais. Então, nesse contexto foi fácil. Para mim foi mais simples. Já para minha esposa, para ela, o único ponto de contato que ela tinha era eu, então você acaba criando uma dependência interna até você aumentar o seu vínculo de amizade, começar a criar relacionamento e tudo mais. Hoje isso já, depois logicamente de 3 anos, a gente já criou já tem um grupo de amigos, já tem um grupo de contato, de suporte, então isso facilita bastante. Minha família estando aqui também na Europa facilita, logicamente isso bateu junto com o Covid. Então, foram 2 anos praticamente dentro de casa. Aqui, realmente, desde o primeiro dia da pandemia, a diretriz do escritório foi trabalhar de casa. Então, desde que começou a pandemia, eu fui 1 vez para o escritório. Teve esse desafio adicional, né, da pandemia nesse meio tempo, mas eu também faço amizade rápido. A gente conseguiu criar um grupo de amigos rápido aqui. O único ponto ainda de dificuldade, sinto como uma dificuldade pessoal, ainda é a falta dos amigos mais de infância, rotinas que a gente tem no Brasil que não são comuns aqui. Então, se pegar no final de semana, fazer um churrasco,
né, estar com os amigos. Logicamente que a pandemia dificultou um pouco, mas até a questão local, entender o dia a dia dos locais, digamos assim, é interessante. Então, por exemplo, fui marcar de fazer um churrasco. Legal, pessoal, igual no Brasil, vamos lá, todo mundo junto um dia, faz uma compra, né, e tal. Não, cada um leva a sua cerveja, o seu pedacinho de carne, o seu pouquinho de carvão. Então eu olhei e falei, nossa senhora, como assim, gente? Adaptar nesse contexto, mas aí faz parte da experiência, né? Faz parte da experiência. Outro ponto positivo para adequar rápido é que para viajar é muito fácil, é barato, tudo é perto, e não é uma mudança de, por exemplo, em 1 hora, 40 minutos eu estou na França, é uma outra cultura, 2 horas de avião, estou na Suíça. Isso é barato, é fácil, então você não entra numa rotina. Logicamente esse momento vai chegar, ainda não chegou, né? Mas espero que até lá já, pelo menos, já esteja mais me sentindo em casa. Com certeza, essa parte cultural ela é bem interessante, que é bem diferente da gente, o exemplo do churrasco, né? Mas então a gente sente falta de algumas coisas, outras a gente acha legal, que é um pouquinho diferente daqui. E na verdade, de 3 anos, você viveu a experiência aí de Londres 1 ano, né? Os outros 2 você tá mais em casa. Mas agora vai dar tudo certo, vai começar a melhorar um pouco as coisas. E até pela questão profissional, acho que vale a pena mencionar, né? O grupo tem pessoas de todos os países, então dentro da NTT existe a diversidade é bem grande. Tem contato com pessoas de diversos países, você vai aprendendo um pouco da cultura de outros países, até o modelo de trabalho. Às vezes até algum tipo de posicionamento numa reunião, para o inglês, ele acha agressivo, por exemplo. Então, a maneira de se comunicar, você vai ter que se adaptar ao público, né? Que você tá interagindo. Então, até certos comportamentos que, devido à cultura, você acaba aprendendo. Então, por exemplo, discussões em alguma reunião, às vezes a palavra que é utilizada, como você se refere ao cliente, ao seu companheiro de trabalho, para eles pode soar agressivo e às vezes até ao contrário. Falou, não, acho que você está sendo aí super amigável, digamos assim, e parece que você está ou puxando o saco, algo nesse sentido, sabe? Então, essa questão cultural até no ambiente de trabalho faz parte do aprendizado. Isso eu já tive bastante feedback trabalhando agora com inglês, falou, nossa, mas o rapaz que era de Portugal ou outro rapaz do Brasil, ele escalou esse tema, ele tá bravo comigo? Eu falei, não, acho que foi a maneira que ele se posicionou, mas não, tá tudo ok. Ele falou, não, eu senti que foi algo mais pessoal. Então, quer dizer, essa sensibilidade você vai pegando aqui e também faz parte da experiência, né? Você acaba se adaptando muito mais. Uhum. E só para finalizar, então, quais as dicas principais que você, só para a gente sintetizar um pouquinho, que você dá para as pessoas que gostariam de trabalhar fora do país? Primeira, se você tiver a oportunidade de trabalhar em projetos internacionais, mesmo estando no Brasil, mesmo sendo um projeto mais complexo, ou que até às vezes pareça super simples, você fala, acho que não tem um desafio maior, eu prefiro estar num projeto local, que eu vou ter uma responsabilidade adicional, eu indico seguir pelo projeto internacional. Isso te dá uma base, todos esses pontos que eu comentei, até de cultura e tudo mais, você já começa a absorver, você se sente muito mais confortável até para fazer, assim, eu acho que eu estou pronto, meu nível de inglês, eu sinto que eu tenho, ou espanhol, qualquer que seja a língua eu sinto confortável em me comunicar, eu sei que isso não vai ser um desafio maior, eu vou ter tempo de me adaptar. Projetos internacionais como dentro da NTT, por exemplo, vai permitir que em um momento uma possibilidade de transferência ocorra. Então, você estando dentro do projeto, sendo um ponto de referência, isso vai permitir com que você tenha essa oportunidade de uma maneira muito mais fácil. E a questão de buscar sempre ser um profissional diferenciado, proativo, são questões comportamentais gerais, mas isso faz muita diferença. Então, logicamente, tem muitas pessoas que gostariam de morar fora. Por mais que eu fale que existem muitas vagas, até por outros limitantes, é um espaço mais reduzido. Falar que você tem um posicionamento profissional mais proativo, etc., isso abre muitas portas. A questão da língua, como eu comentei, e verificar qualquer possibilidade aí de um visto, nem que seja de estudo,
fazer um período sabático, tirar uma licença não remunerada por um período curto de tempo e mudar para o país. Existem até possibilidades dentro da NTT de você fazer não um mini intercâmbio de trabalho, né, mas, por exemplo, tirar um tempo para estudar a língua num país, uns 3, 4 meses e participar de um projeto. Então, tem algo que dá para ser explorado. Isso vale a pena ter na cabeça. Que legal. E também, só complementando, você havia falado de ter uma especialização, pesquisar, inclusive, na sua área, o que o mercado está buscando, o que tem de mais moderno na tecnologia, para ele já ir estudando, se adaptando e ser um profissional mais diferenciado dentro do leque de conhecimento que ele tem também ajuda bastante, né, Gabriel? Entender na sua própria área de atuação como o mercado está se comportando até em projetos ou clientes com alto nível de maturidade. Poxa, eu sou um analista de testes manuais. Isso é algo que já está sendo transformado aí para um quality engineer, um engenheiro de qualidade, que tem um background manual, mas também tem um conhecimento um pouco mais técnico, nem que não seja especialização, automatização de testes, mas que tenha um conhecimento base. Então, entender como o mercado se posiciona e quando a oportunidade surgir, realmente você já vai estar preparado, né? Isso facilita bastante também. Muito legal, gostei muito do nosso bate-papo, queria agradecer a sua disponibilidade, que está falando depois do horário aí conosco aqui, e poder dar essas dicas para os profissionais que realmente têm esse interesse. Vai ajudar muita gente, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, dica, estou sempre à disposição. Obrigada, Gabriel. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!